Primeiro lote com doses da Coronavac chega amanhã ao Brasil. Enterrada a família que morreu após parte de encosta desabar em uma praia do Rio Grande do Norte. E no estúdio vamos ver os sinais do que é tristeza e do que é depressão. Hoje é quarta-feira, dia 18 de novembro. O Falando Nisso Band está começando. Está começando pertinho de você. Muito boa tarde, Eugênio. Boa tarde, Solange, boa tarde você de casa. Estamos só começando. Hoje a gente vai tirar suas dúvidas sobre um assunto bem preocupante, né, Sol? Daqui a pouco. Pois é, principalmente nessa época de pandemia, né, Eugênio? Mas antes, sempre alimentar a nossa alma e alimentar também o nosso coração com a mensagem do dia, né? Não se culpe pelos seus erros. Muitas vezes você se cobra demais, porque os erros sinalizam o caminho que você não deve tomar mais na sua vida. Erro é aprendizado. Esse é o nosso toque de hoje. Eugênio, o que tem de prêmio no programa? Vamos lá, só você pode participar conosco no nosso Super Kit, produtos Tracta, Polipet, Cooper e Ortovip e também óculos da Ótica Sofia. Para participar, você só precisa curtir e marcar 2 amigos nessa fotinha e já está participando. Lembrando que é pelo Facebook, hein? É aprendizado. Pois é, eu estou aqui tentando, conversando com o pessoal aqui do Facebook, eu liguei, tem YouTube, tem Facebook, tem Instagram. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Entrou a pandemia, né? Março, e a gente já está em novembro. Tem muita gente que está terminando o ano triste, sem força para enfrentar qualquer dificuldade do dia a dia, viu, Eugênio? Isso mesmo, Solange. Inclusive, tem dados bastante preocupantes sobre isso, né? Um levantamento feito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro mostra que os casos de depressão aumentaram em 90% em menos de um mês só, nesse momento que estamos passando. Agora, o que é tristeza e o que é depressão? A gente tem a mania de usar aquele termo, tô deprê, né? A pessoa está depressiva. Afinal de contas, o que é uma coisa, o que é uma outra coisa, como é que a gente sinaliza e sai dessa situação? Bora terminar o ano um pouquinho mais para cima? Quem está conosco, vamos até São Paulo, é a psicóloga Marilene Ked. Marilene, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, falando nisso. Sorriso que já anima a gente, né, Sol? É um prazer estar com vocês e poder ajudar o público de vocês. Obrigada. Marilene, antes da gente entrar com as suas explicações e orientação, a gente sempre tem uma enquete no Instagram. Vamos ver como é que tá, Eugênio. Isso mesmo. Você de casa também pode participar, @Falando Nisso Band no nosso Instagram. Nós perguntamos, você tem sentido mais triste ultimamente? Tem se sentido mais triste ultimamente? 71% das pessoas dizem que sim. Só um dado realmente preocupante estamos fazendo no nosso Instagram. Perguntamos também, para você, tristeza e depressão são a mesma coisa? 79% das pessoas dizem que não. Vamos aprender então. Marilene, conta pra gente, principalmente nessa época de pandemia, que nos vimos numa situação aí muito diferente, coisa de cinema na vida real. As pessoas ficaram mais depressivas, as pessoas se enclausuraram mais, não só dentro de casa, mas aqui, ó, na alma e no coração. Sim. A pandemia, a necessidade do isolamento social, o medo de ser contaminado, de perder entes queridos, causou sim tristeza em muitas pessoas e em outras que têm a predisposição, desencadeou a depressão. Tá, e a gente vai entender o que é a tristeza e o que é a depressão, né? Isso mesmo, Sol. Nós já temos participações do pessoal de casa, vamos conferir a pergunta da Marta. Oi, pessoal, falando nisso, boa tarde, meu nome é Marta. A minha pergunta é a seguinte: quando saber que aquela tristeza repentina já é uma depressão? Beijo, boa tarde. Então vamos à sinalização, Marilene. O que é uma tristeza e o que é a depressão? A tristeza é um sentimento que surge, é uma reação quando algum acontecimento difícil da vida acontece. E aí a pessoa sente uma tristeza. Não pode ser por uma demissão, por falta de dinheiro, pelo fim de um relacionamento. Ela vai sentir uma tristeza por alguns dias, algumas horas, e uma tristeza, às vezes, até mais intensa, que dura algumas semanas. Ela surge acompanhada de uma insatisfação, de uma falta de ânimo, mas não surge acompanhada de uma apatia, que é uma indiferença a tudo. Ok, tem perguntinha, né, Eugênio? Isso mesmo, temos participações aqui no nosso WhatsApp. Oi, boa tarde, tudo bem? Estou com depressão, só que aqui onde eu moro está sem psicólogo, tá difícil. Tem horas que me sinto perdida. A pessoa que não tem esse acesso tão facilitado, Marilene, ao psicólogo, o que ela deve fazer?
Olha, nós temos atendimentos online, ela pode buscar pela internet, mas será que não tem nenhum órgão público, por exemplo, aqui em São Paulo, eu acredito que em outros locais também, estados, tenha o CAPES, o Centro de Atendimento, né, Psicossocial, as pessoas que têm depressão. Então, ela precisa procurar melhor, porque algum lugar tem que possa dar uma ajuda para ela que está em depressão. Perfeito. Daqui a pouco a psicóloga Marilene Ked continua tirando as suas dúvidas a respeito desse tema que tem crescido nesse período do ano. E você vai saber o que é tristeza e o que é depressão daqui a pouco, porque agora você fica por dentro do que acontece no Brasil e no mundo. Exatamente. O primeiro lote com doses da Coronavac chega ao Brasil amanhã, quinta-feira. E quem vai dar os detalhes é ele, que já está posicionadíssimo na redação do Falando Nisso, chiquérrimo. Vestido para matar. Ah, isso aí, Solange. Boa tarde, Israel Goldenstein. Principalmente aquele ali, ó, que tá ali atrás de mim. Boa tarde, Jesse Nascimento. Ô, boa Jesse. tarde, VH. Olha lá, Vitor Hugo. É a tropa de elite da Band Vale, né, Solange? É a tropa. E aí, Israel, conta pra gente. Vamos lá, Solange, muito boa tarde para você, para quem acompanha Falando Nisso. Olha, são 120 mil doses que são disponibilizadas, elas vêm direto da China para São Paulo. E o diretor do Instituto Butantan, o doutor Dimas Covas, que era secretário de saúde do governo do estado de São Paulo, afirmou que a vacinação deve começar já em janeiro. Curioso que ia começar em outubro, novembro, dezembro, agora só em janeiro, né, Solange? Quem tem os detalhes direto de São Paulo, com exclusividade, é o repórter Mark Figueiredo. O governador de São Paulo, João Dória, disse em uma entrevista a uma rádio de Pernambuco que amanhã chega, sim, o primeiro lote com doses da Coronavac. Esse lote vem diretamente da China, cerca de 120 mil vacinas. A gente lembra, inclusive, que o governo de São Paulo já tinha anunciado, são 4 milhões de doses que vão vir diretamente da China, mas há também a expectativa pela produção da Coronavac aqui no Brasil. Inclusive, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que a matéria-prima para a produção da vacina aqui no país são 40 milhões de doses que serão produzidas da Coronavac aqui no Brasil. Essa matéria-prima deve estar chegando até o final do mês. A gente lembra que a vacina Coronavac é desenvolvida com da China em parceria com o Instituto Butantan. Ok, Israel, a Pfizer divulgou os resultados finais da fase 3 da vacina contra a Covid-19, desenvolvida em parceria com a BioNTech. De acordo com o laboratório, é segura, tem eficácia de 95%, de 170 voluntários confirmados. Como é que ficou esse teste mesmo, Israel? Solange, dos 170 voluntários confirmados com coronavírus, 162 receberam placebo e 8 a dose, segundo o laboratório farmacêutico. Solange, apenas uma correção. Anteriormente eu falei que o Dimas Covas era secretário de saúde do governo do estado de São Paulo. Ele foi coordenador do Centro de Contingência contra a Covid-19. Secretário de saúde foi o doutor Davi Wip, que depois deixou e agora assumiu o German, depois agora por último, José Carlos Goldenstein. Ok, Goldenstein. Bom, vamos virar um pouquinho a página. Lava Jato nas ruas do Rio de Janeiro, Israel. Agentes da Polícia Federal, da Receita Federal e também do Ministério Público Federal cumprem mandados de busca e apreensão em endereços da capital fluminense. Isso mesmo, Solange. A Polícia Federal cumpre 46 mandados de busca e apreensão em mais um desdobramento da Operação Lava Jato. Os agentes têm como alvo uma organização criminosa formada por agentes públicos e empresários instalada na Receita Federal. São investigados os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e também outras ações. Essa ação é feita em parceria com a Corregedoria da Receita Federal, o Ministério Público Federal e a Ordem dos Advogados do Brasil. Segundo o MP, o Ministério Público Federal, os suspeitos montaram um esquema que buscava reduzir a cobrança de tributos devidos ou até mesmo blindar empresas de fiscalizações. A investigação tem como base a colaboração premiada de um auditor fiscal e as provas colhidas na primeira fase. A Operação Armadeira, em outubro de 2019, na Operação Armadeira, 11 pessoas foram presas, entre elas o Marco Aurélio Canal, então supervisor da programação da Receita da Lava Jato no Rio, apontado como chefe da quadrilha. As buscas são cumpridas nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Nova Iguaçu, Silva Jardim, Teresópolis e chega informação de também Angra dos Reis, Solange. Lava Jato dando um rapa aí no Rio de Janeiro. Já já a gente volta com você. Condição das estradas, tem alerta da Defesa Civil. Tem sim. De muita chuva ainda, Israel. Muita chuva, Solange. Ok, Isso mesmo. Daqui a pouco o Israel de volta. Só um novo apagão aconteceu esta noite no Macapá. Mais informações no próximo bloco e hoje também é dia de dicas da Vale Infusões.
No próximo bloco, nós estaremos falando sobre a importância do paciente autoimune ser tratado numa clínica especializada. Eu espero você.